Perfeito, muito bom. E como é que a inteligência artificial entra nesse cenário? O que ela traz de diferente para a prática clínica? A gente já sabe no dia a dia ali o ChatGPT, Grok, Humanos, ou o que você esteja já utilizando, se você não utiliza. Deveria já estar utilizando de alguma forma a inteligência artificial, mas no contexto da fisioterapia, no contexto da prática clínica. Como a gente pode aplicar isso? A gente precisa transformar toda a nossa avaliação em alguns dados. Quando a gente avalia o nosso paciente numa disfunção articular, por exemplo, a gente precisa conhecer todos os graus de uma avaliação. E quando essa avaliação ela é estática, fica muito mais fácil. Mas quando a gente coloca isso de uma forma dinâmica, né, dentro de um movimento específico ou dentro de uma sobrecarga, isso fica um pouco mais difícil de avaliar. Então a gente usa de algumas artimanhas, né, de inteligência artificial para cruzar esses dados, para fazer a coleta dos dados de forma avaliativa, então com sensores, com câmeras e algumas outras coisas, algumas plataformas plataformas podais, né, onde o paciente vai pisar e aquilo vai gerar um dado para a gente, e isso faz um cruzamento de informações. E aí a gente facilita a nossa avaliação quando a gente identifica isso dessa forma para conseguir determinar as condutas necessárias para a gente tratar o nosso paciente. Fica muito mais fácil e nos auxilia na avaliação. Eu vou dar um exemplo aqui, trazer um pouco para o meu universo de como eu que utilizo muitas vezes da inteligência artificial em função da questão dos dados. Então, a gente tem aqui, eu faço avaliação, faço as análises por exemplo, das métricas das redes sociais. Quantas pessoas estão acessando aqui o nosso canal, está assistindo o nosso podcast lá no YouTube. Quantas pessoas estão assistindo vídeos longos ou vídeos curtos, que são shorts. Quanto tempo esse cara fica. Então eu pego esses dados todos e jogo eles de forma cru no ChatGPT. Já tem um prompt e tudo mais ali, peço apenas analisar a princípio os KPIs, que são os indicadores mais importantes ali. Então ele pega, discrimina todos os KPIs ali para mim. Em cima disso a gente começa a analisar. Então agora eu quero analisar, fazer análise de quantas pessoas, novos seguidores foram feitos em comparação ao mês anterior. Aí ele vai e faz essa análise, se a gente cresceu, se a gente reduziu. Quais são os vídeos que estão dando o maior retorno, maior engajamento. O que está funcionando, qual o tipo de público. Então, em cima disso, a gente faz análise e eu peço para ele analisar isso para mim. Então, eu consigo enxergar, e é um pouco do que você estava falando, você pega vários dados, joga dentro de uma plataforma que você possa trazer uma análise ali, e em cima disso você vai fazer pedidos, né? Porque, geralmente, as inteligências artificiais funcionam com prompts, você tem o chamado prompt zero, que é o que a maioria das pessoas faz. Que ela pega e só joga ali e pede, analisa para mim, cru. Esse é o prompt zero, o cara faz do nada. Ou você pode criar um prompt mais detalhado, seja um fisioterapeuta especializado na área esportiva, essa avaliação aqui é de um pé, de um atleta de tal esporte, que tem esse dado de problema, você dá um contexto maior e pede em cima disso para que ele avalie. Então ele vai ter um pouco mais de contexto em cima desse prompt, dessa análise da criança. Aí você vai te ajudar. E é legal até você comentar disso, porque como docente, né, na área, tanto na fisioterapia quanto na medicina, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de utilizar dessas plataformas. Eu acabei aprendendo muita coisa, inclusive com você, mas depende muito do comando que você pede para ela. Então, se você faz um comando aberto, às vezes você não consegue alcançar aquilo que você precisava. Então, quando é uma inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, que você precisa mandar um comando para ela, não é especificamente para análise de movimento. Então, você pode fazer isso de acordo com os comandos que você vai pedindo para ele vai te dando os resultados. Mas a galera muitas vezes não sabe fazer os comandos, né? Não sabe fazer os pedidos. Sabe que é o depois, exatamente, aí não consegue ter o resultado esperado para aquilo. E até falando, é importante a gente falar disso, que querendo ou não, a inteligência artificial, esses sensores, esses análises de movimento, eles são muito mais fidedignos do que simplesmente a gente pegar um goniômetro e avaliar uma amplitude de movimento. Então a amplitude de movimento fica, mas não sei, se eu joguei um pouquinho mais para o meu eixo zero ali, talvez eu errei a posição do braço do goniômetro, talvez a direção para a articulação não foi muito correta, e às vezes 5, 10 graus de erro que você faz ali numa avaliação de uma goniometria num atleta de alta performance,
vai atrapalhar o rendimento dele. Então é uma coisa que você poderia trabalhar muito mais afinado, muito mais fidedigno, e a inteligência artificial traz isso para a gente e facilita muito o seu trabalho. Não, o esquema é esse, você tem que saber pedir. Ela é inteligente até certo ponto, mas você tem que saber fazer o pedido certo, que são esses prompts melhor ajustados. Pode ter uma outra forma fácil de exemplo para as pessoas, é pedir para que ele faça as coisas passo a passo, que ele vai te mostrando como ele está pensando. Então você faça passo a passo, então ele vai dar cada exemplo e aquilo vai ajudar até você entender como ele pensou e se teve algum erro no caminho que você possa estar ajustando. São alguns detalhes de estudos de prompts que auxiliam as pessoas para saber pedir, né?